pessoal, hoje a gente vai estar falando um pouquinho então sobre alguns elementos que compõem o circuito elétrico e falando um pouquinho sobre o circuito elétrico simples, né, mostrando aqui alguns exemplos e principalmente a representação do diagrama de um circuito elétrico. Então vamos lá. Definindo de maneira bem simples, o que é um circuito elétrico? A gente pode colocar que é o caminho por onde passa a corrente elétrica, né? Como um caminho, a palavra circuito às vezes lembra, vamos pensar assim, vamos comparar com um circuito de carro de corrida, onde você tem um caminho fechado, aonde circula, né? No caso ali no circuito de Fórmula 1, circulam os carros por esse circuito fechado. E o circuito elétrico funciona de maneira semelhante, porque você tem a carga elétrica circulando em o que a gente chama de circuito fechado, né? Como se fosse o caminho percorrendo ali na estrada pelo carro. Então, isso é um circuito elétrico, é um caminho fechado por onde passa a corrente elétrica, ou seja, por onde passam as cargas elétricas para fazer os equipamentos funcionarem. Bom, esse circuito elétrico é dotado de vários tipos de componentes, de elementos. A gente vai estar tratando aqui de três tipos de componentes, que são os componentes mais básicos de um circuito, que é o resistor, a fonte de tensão e o interruptor. Então, olha só, vamos gravar aqui qual que é a função básica de cada um deles, a função principal de cada um desses elementos. O resistor é um equipamento onde ocorre o que a gente estudou lá, que é a resistência elétrica. A resistência elétrica, se você lembrar dos estudos passados, é a capacidade do material diminuir a intensidade da corrente elétrica. E ele também provoca o efeito Joule, que é a dissipação de calor, né? Mas aqui a principal função dele aqui para o nosso estudo, então, vai ser a capacidade dele diminuir a intensidade da corrente elétrica. Então, resistor é onde ocorre a resistência elétrica. Cuidado para não confundir as duas palavras, resistor e resistência. Muitas vezes a gente acaba misturando. Mas resistor é uma peça e resistência elétrica é um fenômeno que acontece no resistor. Okay? A fonte de tensão. A fonte de tensão é onde aparece o símbolo da voltagem, por exemplo, numa pilha, numa tomada. É ela que fornece a energia para o circuito elétrico funcionar. Então, a fonte de tensão fornece ali a voltagem, ou a DDP, ou então a tensão também. O interruptor, ele abre ou fecha o circuito. É como se você imaginar lá no circuito de Fórmula 1, é como se você tivesse uma ponte, aquelas pontes elevadiças, né? E você ora abre essa ponte, interrompe o fluxo de carros, ora você fecha, desce a ponte e o carro começa a passar. Então o interruptor funciona para você cessar ou dar continuidade ao funcionamento ali da corrente elétrica do circuito. Vamos tratar aqui então de cada um deles, né? Resistor, fonte de tensão. Eu vou estar mostrando algumas imagens de como que é representado o símbolo e o componente em si, como é que ele aparece no equipamento em si, no cotidiano. Então, olha só. Essa pecinha aqui, na imagem pode até parecer meio grandinha, mas ela é uma pecinha bem pequena. Ela é um resistor. Ela serve unicamente para diminuir a intensidade da corrente elétrica em determinadas partes de um circuito. Essa peça também, que aparece muito aí em chuveiro, ou algumas coisas parecidas até em secador de cabelo, feitas aí então para transformar a corrente elétrica em calor, através do efeito Joule. E normalmente a gente dá o nome para essa peça de resistência, né? Resistência elétrica. Mas o correto assim no termo técnico, ele é um tipo de resistor. Mas enfim, resistor ou resistência, essa peça ela serve também para o quê? Diminuir a passagem da corrente elétrica, só que nessa peça, além de diminuir, ela provoca a dissipação de calor através desse filamento para aquecer a água ou para aquecer o ar, no caso de um secador de cabelo. Então tem a mesma finalidade. Os motores elétricos, apesar do funcionamento em si envolver algo muito mais do que a própria passagem da corrente elétrica em termos de fenômeno de resistência, né, através do fenômeno do magnetismo, mas os filamentos do motor têm uma resistência elétrica. Então o motor ele pode ser encarado em algumas situações, né, a sua resistência elétrica ela também é algo que influencia na corrente elétrica que se passa no circuito. Então ele pode ser em algumas situações encarado como um resistor. As lâmpadas também, as lâmpadas elas têm uma resistência interna de funcionamento. Na verdade, todo equipamento, qualquer tipo de equipamento,
ele tem uma resistência interna. Não é que ele tenha necessariamente uma peça, uma resistência lá dentro, mas pelo simples fato dele ter um fio elétrico, ele tem alguma resistência elétrica. Então, todo componente eletrônico possui uma resistência e em determinadas situações pode ser encarado como um resistor em um circuito. Bom, o símbolo do resistor. Como é que a gente representa um resistor de uma maneira técnica, né? Olha só, eu coloquei aqui duas maneiras, mas a mais usual é essa que aparece em cima, que é essa espécie de ondinha de forma pontuda aí. Então, essa é a maneira que a gente vai estar utilizando. Tem alguns diagramas que representam ele de forma quadradinha, igual aparece na figura de baixo. Então, eu coloquei as duas formas só para mostrar que às vezes pode aparecer em alguns livros ou algumas edições aí de algumas literaturas aparece dessa forma. Mas a mais usual é essa de cima, para representar então o valor do resistor, né, com o valor da resistência dele em cima. Fonte de tensão, creio que esse seja um pouco mais comum, né? Tem pilhas, baterias, tomadas, enfim, tudo aquilo que fornece energia para um circuito, é encarado como uma fonte de tensão. E normalmente a fonte de tensão, como a gente já viu em outras aulas, ele sempre vai ter no mínimo dois polos, né? Então, ele vai ser representado dessa maneira aqui, ó, como uma figurinha com uma barrinha menor e outra maior, representando então que há uma diferença de potencial, né? Essa diferença de potencial, lembra, é o que provoca a movimentação das cargas elétricas. Então essa é a figurinha que representa a fonte de tensão. E o interruptor, também temos aí vários modelos, pode ser uma tomada, ou um plug, né? Tem vários componentes aí até dentro de casa que servem para interromper a passagem, né, da corrente elétrica. Então esses dispositivos são chamados de interruptores. E esse é o símbolo do interruptor, né, uma linhazinha cortada, como se fosse aquela ideia da ponte que eu falei. Então, quando ele está assim aberto, significa que não passa corrente elétrica, né? Se ele para passar, ele teria que estar uma linha contínua. Bom, vamos ver agora, colocando todos esses elementos, como é que a gente representa ou como é que a gente faz o diagrama de um circuito simples. Olha só, fica da seguinte forma. Imagina esse circuito aqui, você tem uma pilha, uma lâmpada e uma chave que serve de interruptor e ela não está encostada ali no terminal, então significa que não tem passagem de corrente elétrica. E isso a gente diz então que o circuito está aberto ou que a chave está aberta. Nessa situação você não tem corrente elétrica passando no circuito. Por isso a lâmpada não aparece acesa ali. Como é que a gente representa isso? Da seguinte forma, olha só. Como você pode ver logo abaixo, utilizando os símbolos que a gente viu. Os símbolos da fonte de tensão, do interruptor aberto e do resistor, que nesse caso representa ali a resistência da lâmpada. Outra forma, agora o circuito com a chave fechada. Como a chave está fechada, agora tem corrente elétrica passando pelo fio. Como tem corrente elétrica, a lâmpada está acesa, então a gente representa o circuito. O que vai mudar aqui é que o interruptor vai aparecer fechado, então agora você tem corrente elétrica circulando ali pelo circuito. Então aparece o izinho ali com a seta representando que existe corrente elétrica. Então é esse diagrama que a gente vai estar utilizando para representar os circuitos elétricos e os componentes desse circuito. Então vamos lá, olha só esse exemplo aqui, ó. Tem um circuito com um diagrama e a gente vai estar identificando agora os valores, né, os elementos, para ver se vocês sacaram a ideia aí dessas figurinhas. Então olha só, olhando para esse circuito, qual que é o valor da tensão desse circuito? Bom, a tensão é aquilo que vem junto com a bateria ou com a fonte de tensão, que está em volts, né? Então, tensão aqui nesse caso vai ser 5 volts. E o valor da resistência elétrica é aquilo que está ali representado em cima do resistor, que é o 10 ohms. Ah, olha só, aqui apareceu o símbolo da resistência com a ferradura, né? E ali em cima está escrito OHM. O OHM se lê ohm e a ferradura também é o ohm, ou seja, eles são a mesma unidade de medida, a ferradurazinha e o OHM. É que o programinha que eu utilizo, ele não coloca a ferradura, ele coloca só o OHM como unidade de medida, mas eles são equivalentes. O OHM, ohm, é a mesma coisa que a ferradurazinha, que também se lê ohm. E a corrente elétrica desse circuito? Olha só, como o circuito está aberto, não tem como as cargas elétricas passarem sobre ele. Olha lá, o interruptor está aberto, ou seja, desligado. Então a corrente elétrica desse circuito é zero.
Agora olha só, eu peguei o mesmo circuito só para a gente ver a diferença aqui, ó. Nesse caso agora eu coloquei ele ligado, ou seja, o circuito está fechado. Então vamos ver aqui novamente os elementos, ó. Qual que é a tensão? Novamente é só olhar ali para o valor, né? A tensão é 5 volts. Resistência elétrica é o mesmo valor que está ali, que é 10 ohms. Mas agora, qual que vai ser o valor da corrente elétrica? Agora o circuito está fechado, né? Como é que a gente faz para calcular a corrente elétrica? Se você lembrar das aulinhas, das aulas passadas, né? A corrente elétrica que está fluindo aqui no circuito é a tensão dividido por R, né? O valor é o U dividido por R. E a gente tem o valor do U e do R ali, ó. Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó, trocar o U por 5 e o R por 10. Então 5 dividido por 10 vai dar 0,5 amperes. Então só lembrando aí, na hora de você sair calculando a corrente elétrica no circuito, observa se o circuito está fechado ou aberto, para poder fazer esse cálculo, porque se ele estiver aberto, igual na situação passada, não passa a corrente elétrica, então a corrente elétrica é zero.